Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que com certeza todo mundo já sentiu, mas que poucas vezes a gente para pensar de verdade: o incrível poder daquilo que não é dito. E para começar, vamos direto ao ponto com essa provocação do poeta Rômulo Sousa. Pensa bem, para que todo o esforço de escrever, de se comunicar, se no fim das contas as palavras podem ser mal interpretadas, se elas podem criar uma barreira em vez de uma ponte? Quem nunca passou por isso, não é? Essa é a angústia central que a gente vai explorar aqui. Aquele espaço, aquele verdadeiro abismo entre o que se passa dentro da gente e a linguagem que a gente tem para tentar colocar isso para fora. E é justamente essa busca, essa luta, que serve de fio condutor para um livro de prosa e poesia do autor brasileiro Rômulo Sousa. É ele quem vai nos guiar nesta análise. E olha, a genialidade já começa no título. Interdito é aquilo que é proibido, o que não pode ser dito. Mas, ao usar os colchetes, Sousa quebra a palavra. Interdito, ou seja, aquilo que está entre o que foi dito. É sensacional. E aqui está a filosofia que ele nos entrega logo de cara. Ele não está falando para a gente não se comunicar, mas está sugerindo que o verdadeiro sentido da vida, a melhor forma de viver, se encontra exatamente aí, nesse espaço rico entre o que a gente fala e o que a gente deixa no silêncio. E ao longo dos seus poemas, ele vai fundo nessas paisagens emocionais, onde as palavras parecem falhar, sabe? Desde a dificuldade de definir o amor, até a frustração de não ser compreendido, de sentir preso em rótulos. E agora vem a parte mais surpreendente. Essa ideia poética não é só, digamos, uma reflexão artística. Ela tem um paralelo muito forte, quase um espelho, numa teoria bem profunda da linguística. Pois é, um artigo acadêmico da Cielo explica esse conceito. A ideia é que para a linguagem sequer existir, para que a gente consiga dizer qualquer coisa, é absolutamente necessário que seja impossível dizer tudo. Parece um paradoxo, né? E essa citação do artigo resume tudo de forma brilhante. Todo o ato de fala, por natureza, já nasce incompleto. É sempre dito pela metade. É sempre um interdito, deixando um rastro de coisas não ditas. Ou seja, o silêncio não é um vazio, um nada. Muito pelo contrário. Ele é a fundação. É como se o silêncio fosse a tela escura, que permite que a luz de uma frase, de uma palavra, possa brilhar e fazer sentido. E essa lógica pode até ser visualizada. Vamos dar uma olhada nesse quadrado. Lá em cima temos duas ideias impossíveis. Tudo se diz e nada se diz. Nenhuma das duas funciona na realidade. Embaixo, à esquerda, temos o que é possível. Algo se diz. É a base da nossa comunicação diária. Mas, e aqui está o pulo do gato, o pilar que sustenta tudo isso, está no canto direito. O facto de que algo não se diz é absolutamente necessário. Sem esse não dito, a própria possibilidade de dizer algo simplesmente se desmorona. Certo, agora vamos voltar para a jornada do poeta e ver como toda essa teoria complexa ganha vida através de uma metáfora muito poderosa. Essa escalada, claro, não é só sobre subir uma montanha. Ela representa aquela jornada difícil pessoal de tentar entender o mundo além das definições fáceis e dos rótulos que a gente usa o tempo todo. E lá no topo, já cansado e desiludido com o mundo lá embaixo, ele encontra alguém que parece já ter entendido essa realidade mais profunda. Alguém que já vive nesse espaço entre o dito. E a grande sabedoria que ele recebe não é uma resposta pronta, uma fórmula mágica. É uma compreensão. A de que a verdade não vem de fora, de palavras que podem ser traduzidas, mas de dentro, do espírito de cada um. Então, como é que a gente conecta tudo isso? A sabedoria do poeta e a estrutura da linguística? Onde é que a arte e a ciência se tocam? A grande lição, o ponto de encontro, é que tanto a arte quanto a ciência estão apontando para o mesmo lugar. A comunicação mais real, mais autêntica, não acontece quando encontramos a palavra perfeita, mas quando a gente aceita e abraça o silêncio que existe ao redor dela. O próprio Rômulo Sousa resume isso perfeitamente. Ele diz que se conhecer é entender que a nossa vida acontece exatamente aí, nesses cruzamentos, nessas interseções de sentimentos e experiências que palavra nenhuma consegue descrever por completo.
É nesse lugar que a gente encontra a verdadeira conexão e o entendimento. Não é na luta para preencher todas as pausas, mas na coragem de escutar o que o silêncio está dizendo. Fica aí a reflexão. Da próxima vez que houver uma busca pelas palavras certas, talvez a resposta não esteja em falar mais, e sim em escutar melhor, escutar o que não precisa ser dito.